Se Deus não existe, tudo é permitido. Seja bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast, o seu podcast de literatura e gestão. Eu sou o Neifer França, estou aqui com Flávio Oliveira e hoje a gente vai falar de uma obra pesada aqui, hein, Flávio? O que vamos falar hoje aí? Pô, Neifer, acho que essa sim é um livro de gente grande. Não é? Assim, não que os outros não sejam, mas quando a gente... Confortável hoje. Eu acho que é até importante a gente deixar claro que Disclaimer. não somos merecedores de tanta honra. É muito abuso Falar sobre o tema. falar sobre os irmãos Karamazov, do nosso amiguinho Fyodor Dostoiévski. Já não é o primeiro que a gente fala dele aqui, né? E embora também, quando falamos sobre Crime e Castigo, é um livro extraordinário, excelente de uma importância enorme para a literatura, mas Irmãos Karamazov me parece ser um livro de uma maturidade sem precedentes, tanto na literatura russa, do próprio Dostoiévski, quanto na literatura mundial, né? Muitos estudiosos e literatos aí classificam ele como um dos maiores, entre os maiores, né? Seu preferido de Dostoiévski? Não é. Ser preferido primeiro, que é gosto, claro, e talvez tenha critérios diferentes. Eu, pessoalmente, gostei mais de ler Crime e Castigo, né? Mas não dá para não reconhecer a importância o monumento que é esse livro, né, cara? Eu acho que Irmãos Karamazov, ele transcende uma simples história, né? É muita filosofia envolvida, né? Então a gente vai falar aqui um pouco mais sobre isso. E você falou de maturidade, né? Então é o último livro de Dostoiévski, uma obra inacabada. Não que a história pareça inacabada, né? Porque você consegue enxergar o começo, meio e fim. Você percebe algumas lacunas lá. Porque inicialmente Dostoiévski, há relatos que ele ia fazer uma trilogia, né? Então ele ia falar um livro contando a história de cada irmão. Sim. Então ele parou no meio porque infelizmente veio a falecer, né? Mas é muita filosofia envolvida. Você falou da maturidade, então acho que ele tá um autor maduro nesse momento, extremamente maduro, né? Você pega lá, sei lá, Noites Brancas, né? E compara aqui com Karamazov, parece outro autor, né? Então você consegue enxergar realmente a maturidade literária, diria espiritual também, metafísica, que ele acaba transcendendo para dentro de uma história. A história é simplesmente um pano de fundo. Exato, cara. Do que ele quis passar com a sua filosofia, né? Então é um grande filósofo aí que escrevia por meio de ficção. Ah, com certeza. O enredo é só a desculpa para tocar em assuntos espinhosos, né? Assim, tem longas reflexões sobre religião, principalmente, né? Sobre essa relação familiar aí de uma família que, para dizer o mínimo, Um pouquinho conturbado. desajustada, digamos assim, mas com certeza, né, até onde a gente sabe, a ideia dele é ela ter esse primeiro e aí depois escrever um livro sobre cada um dos irmãos, né? Eu encontrei informações de que essa obra se chamaria, né, A Vida de um Grande Pecador. Essa seria a grande conclusão da vida literária dele, e aí acabou não dando tempo, terminou antes. Mas mesmo assim, é maravilhoso. E aí agora, quando você perguntou qual é o meu livro preferido e depois você citou Noites Brancas, essa pergunta é muito sacana, né? Você perguntar qual é o livro preferido de Dostoiévski é uma resposta improvável, né? Já que é assim, qual que é o seu preferido? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que eu fico bem dividido entre esses dois livros, né? Entre Crime e Castigo e aqui o Irmãos Karamazov, porque claro que Crime e Castigo eu diria que é mais palatável, né? Então, apesar de ter muita filosofia nele também, é um pouco mais palatável. Aqui eu acho que você precisa e a gente vai falar, né? A gente sempre fala aqui da bagagem
e da dificuldade na escrita. Uhum. Então, Irmãos Karamazov aqui, deixa eu mostrar essa minha edição aqui. Que coisa linda, hein? Da Porra. Martins Fontes. Então, Martin Claret. Martin Claret. Então, ele traz aqui vários textos específicos, né? Bom, eu acho que ele é um pouquinho mais palatável, o Crime e Castigo, e aqui eu acho que você precisa de mais base filosófica e teológica. Teológica. Eu acho que precisa de mais base teológica para O, você. o Crime e Castigo, cara, ele me parece assim que ele é mais tenso, né? Ele tem uma tensão, obviamente. Os dois têm crimes. É um policial, né? Os dois têm crimes envolvidos. Policial. Exatamente. Primeira camada dele. O crime já acontece no começo, então você acaba, né? O resto da história toda vem com essa tensão relacionada à investigação e descobrir quem é e ele lidando com isso. E é uma coisa mais psicológica, né? Um troço mais introvertido. É muito pensamento lá do Raskolnikov, né? Aqui tem mais diálogos. É claro, né? É um elenco maior, né? Você tem mais personagens importantes. É até difícil dizer quem é o personagem principal, porque eles têm razoavelmente uma importância parecida ali, os três irmãos. E por isso é uma pegada diferente, mas com essa desculpa dos diálogos e dessa relação entre os familiares, acaba tendo a chance de explorar muitos assuntos e, sem dúvida, assim, na minha visão, a religião é o grande tema abordado, né? Eu acho que como ele aborda esses temas, né? E a gente tem aí os monólogos, os diálogos sensacionais, as histórias dentro das histórias, né? Uhum. E ele aborda mais claramente o metafísico nesse livro, né? Uhum. Então, por isso que talvez você, leitor aí, se você encarar e não ter uma base teológica, você vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Na leitura. Você pode ler como a gente sempre fala, né? Você pode ler na primeira camada lá e ver simplesmente a história de 3 filhos, um pai problemático, os filhos também problemáticos, com mães problemáticas, e essa história desenrolando. Aí você não vai aproveitar o que realmente Dostoiévski queria passar com a obra. Mas eu acredito que precisa de uma base teológica mesmo, e tendo essa base teológica, uma base mais forte teológica, eu acho que tende a ser realmente a obra-prima do autor. Se aproveita mais, né, cara? Eu acho que sim, né? Porque ele tem o Dostoiévski tem toda uma história envolvida com isso, né? A conversão dele para o cristianismo, o quanto ele sofreu lá, né? Na prisão. Ele tem aquela experiência de quase morte, né? Que ele foi pro pelotão de fuzilamento e na última hora é que... Pera aí, João Kleber entrou o João Kleber. Para. Não, só trabalhos Não. forçados. E o legal é que eles já sabiam que ele tinha sido perdoado e, portanto, ele não seria executado, mas deixaram de fato para falar na última hora justamente como uma tortura psicológica, né? Sim. Então, se existe experiência de quase morte, é essa. Exatamente. E imagine o quanto você reflete sobre a vida. A escrita dele é toda perturbada, a né, gente cara? falou também lá no primeiro episódio, quando a gente falou da história dele, e ele relatou, né, que todos esses anos de prisão, o único livro que ele poderia ler dentro da prisão era a Bíblia, né? Uhum. E ele lia a Bíblia todos os dias, leu e releu a Bíblia várias vezes, né? Então, isso tudo foi o purgatório dele. Realmente, com certeza, foi lá o campo de trabalho forçado. E ele teve essa grande dificuldade aí na vida e, na verdade, toda a vida dele foi atormentada, né? Foi. Ele era um jogador, era Problema. viciado, alcoólatra, filho morreu cedo, né? Então, enfim, eu acho que tudo isso ele carrega para dentro do livro, né? A gente falou lá, mas Dostoiévski nasceu em 1821, Uhum. ele vem a falecer em 1881. E ele teve algumas das obras aí, a gente já comentou, Crime e Castigo, O Idiota, Sim. que ele faz em homenagem a Don Quixote, né? O livro, Os Demônios
e várias outras aí, né? A gente Ah, citou tem um importante que é Memórias do Subsolo, né? Memórias do Subsolo, a gente falou Que é de meio que uma biografia, né, da época dele, né? Noites Brancas, Gente Pobre, os começos lá, né, dele. Então tem muita obra Cara, muito. Noites Brancas a gente tem que falar um dia aqui, trazer pra cá, porque É muito lírico, né? esse livro nossa, cara, você termina o livro querendo bater em alguém, né? Assim, E é legal que é um romance, assim, né? Aí ele é um romance bem curto, é uma novela, né? sim, bem curtinho. Bem curtinho, eu acho que vai ser bem legal Não, para nossos públicos. tem uma adaptação para o cinema desse livro que é russo, né? Uma adaptação russa, que é um filme de 1 hora. Eu acho que é quase um curta-metragem. E complementa bem a história do livro, né? Assim, você fazendo como você acompanha bem a história. E eu acho que esse vale a pena. E é um que não é tão conhecido. E como é muito fácil de ler, vale a pena a gente incentivar o pessoal a Tanto ele conhecer. como Gente Pobre, né? São dois parecidos, assim. Gente Pobre eu não li, cara. É. Nunca li. Eu acho que. E tem um pessoal da internet que eles fazem. Acho que quem acompanha a literatura já viu isso. O pessoal faz uma maratona aí para ler toda a obra, né? De Dostoiévski. Caramba. Bastante coisa, mas deve ser realmente muito bom, né? Pô, Tudo que ele escreveu é bom, né? Então, assim, não tem erro. Tem uns mais não tem. difíceis, outros mais fáceis, mas é impressionante o tamanho de Dostoiévski na literatura mundial, né? É o que você falou lá de Crime e Castigo, né? Realmente, se fosse para classificar, é uma literatura psicológica. Ah, com certeza. Ó, então, você falou sobre a importância dele, né? Desse livro especificamente, o Freud era um fã, né? Né? Do Dostoiévski, e tal. Ele coloca Irmãos Karamazov no nível de Hamlet. Ele coloca esse livro como, de fato, um dos 4 ou 5 ali principais da literatura. Então, é alguém muito importante falando muito bem sobre esse livro. Agora, se você vai começar a ler Dostoiévski, talvez não seja por ele, Eu acho difícil. né? Já causa assim uma. Dá pra ler Crime e Castigo, né? Pensando que a gente falou, dá pra começar por Crime e Castigo, mas é o que você comentou. Acho que dá pra ler Noites Brancas primeiro, se a gente fosse numa cronologia. Aham. Noites Brancas, O Idiota, é um livro interessante também, assim, mais palatável. Aham. Daí O talvez jogador, também. Haja Jogador, talvez Crime e Castigo depois. Esse aqui é pra fechar. É pra fechar aí a obra. E foi o que a gente falou, tem um pouquinho de uma noção teológica aí, porque ele aborda bastante esse tema aqui, né? Se você não tem, você dá aquela viajada mesmo, né? Você vai achar uma filosofia muito distante de você, assim. Tanto é que, assim, pessoas próximas a mim, Hum. que são mais ligados em teologia, colocam esse livro como À frente. o preferido. Uhum. Então, e para mim é muito claro isso. Quando a pessoa é mais ligada à teologia, ele fala, pô, esse é a melhor ficção escrita. E é interessante porque, assim, pessoas que provavelmente são religiosas, né? Sim. Né? Que são interessadas no assunto e que, portanto, são religiosas. E no final, acho que é o nossa deixa para começar a falar sobre a história, né? Quem é o grande questionador, né? Quem é o grande explorador que realiza ali os grandes diálogos sobre religião é o ateu, né? É o progressista, é o revolucionário. Mas é legal você falar isso, né? Porque eu Uhum. lembrei você falando isso, assim, o professor Pondé, ele é declaradamente ateu, ele coloca Irmãos Karamazov como um dos maiores livros da literatura mundial. Uhum. E o melhor de Dostoiévski. É. Ele sempre coloca isso. Porque não é um livro que tenta converter ninguém, né, cara? Não. É isso, né? Não é clichê, né? Essa é a Panfletário, né, que o pessoal fala. É. É fácil você identificar um livro panfletário, né, que É. tenta te convencer, não. Mas faz você refletir, né? Sim, cara, sim. Não, e acho que até essa própria contradição do ateu falar sobre religião, né? Do cara, do que é o religioso, o outro irmão que é o religioso, ele se deparar com vários dilemas ao longo do livro. Tem sempre alguém se questionando, tem sempre alguém na dúvida. O próprio Dmitri, né, o irmão mais velho, que muda também a maneira dele enxergar as coisas e tal, tudo é uma... O Aliotia, que é mais religioso, né? Em certos Isso. momentos ele fica balançado Vacila. com alguns questionamentos. Então, eu acho que Dostoiévski estava querendo passar isso, realmente, né? Porque, assim, falando um pouquinho também sobre o assunto,
você vai ter dúvida, né? Seja você um ateu, seja você um religioso, você vai ter que ter fé dos ambos os lados, né? Uhum, Então, você pode ir lá ser um agnóstico, né? Ficar nessa questão de uhum. é, não provar, mas todo agnóstico também tem um pezinho, Tem hora que você fica. pezinho ateísta, Mas né? e se, né? Isso. É aquela questão de Pascal, né? A aposta de Pascal. A aposta de Pascal. E se chegar lá. Perde e mata e você não tá acreditando, né? Se chegar lá e ter, você vai. Mas e tudo que você abandonou a vida inteira, e se chega lá no final e você. Então, É. cara, realmente é uma aposta, né? Então, mas eu acho que Dostoiévski fez isso, né? Eu acho que em várias partes do livro, se você ler nessa perspectiva, Aham. ele vai colocar em dúvida ou certeza em ambos os lados, Uhum. ou seja, uma grande reflexão sobre esse lado espiritual, né? Sim. Então, eu acho que é disso que trata, óbvio, para vocês verem, você que não assistiu, você que não leu o livro, você que não abordou a obra aqui, para você ver o quanto tem de discussão que a gente pode trazer desse livro aqui. É muita coisa, principalmente teológica, e vai colocar a sua fé, seja a sua fé ateísta ou teísta, em xeque, né? Aham. Ou pode dar também reafirmações, Confirmação, né? confirmações Sim, de ambos os lados. sim, sim. Então, talvez, se você for um ateu, você vai se identificar com o Ivan. Se você for um cara mais espiritual, você vai se identificar com a Alyosha. Se você for um cara muito dividido, você vai se identificar com o Dimitris. Então, tem muita coisa envolvida. Vamos falar um pouquinho sobre a obra, então, Flávio. Bom, já que, né, já Um, estamos mencionando o nome dos irmãos aí, um enredo. né? Qual que é o pano de fundo geral aqui sobre a coisa, né? Trata-se da história de uma família. A família, adivinha só qual que é o nome da família? O Karamazov, que tem o pai, que é o Fyodor Pavlovich Karamazov, e 3 filhos, né? O Dmitri, que é o mais velho, o Ivan e o Alyosha, que acho que o nome dele é Alexei, né? De novo, né? Os livros russos aí a gente ouve vários nomes para a mesma pessoa, no final das contas a gente tem que fazer um desenho aí, um mapa para lembrar de todos eles, mas Alyosha é o nosso querido Alexei. E cada um deles tem uma personalidade, uma característica que justamente é o que Bem marcante. bem marcante, bem delimitada, né? Quase parece um livro de ficção, né? Assim, ele escreveu de fato pensando em criar as personalidades, considerando a época em que o livro foi escrito, que é na Rússia czarista, então, que no entanto, o século XIX já estava começando a ter Ebulição, né? vários movimentos progressistas, revolucionários e tudo mais. Então, tem o Dmitri, que é é, o militar, né? A grande característica, é um cara impulsivo, um cara violento até de certa maneira, né? Mais bronco. Mais imprevisível nesse sentido, um cara mais rústico, né? Bronco é uma boa palavra. Tem o Ivan, que é o intelectual, Racional. é o racional, é o progressista, é o cara que se alia, né, a essa questão Niilista. nihilista e revolucionária, que é o ateu, né? É o que faz o papel do questionador da religião, inclusive, né? E o Alyosha, que é o religioso, que Espiritual. ele é apadrinhado lá do padre, né? Que não é padre, Zócima, é monge. um monge, né? Isso. Essa que é a denominação dele. E então, quer dizer, você vê que com essas três personalidades, aliado, claro, ao pai, né? Ao Fyodor, que é um cara todo desregrado, cheio de vícios, desapegado do dinheiro, perde aposta, quer dizer, é um cara que é um péssimo exemplo para uma família. A mãe já não está viva mais, né? E os três, né? A mãe dos 3, a esposa do Fyodor, né? Já não está ali, então é um pai que é o líder dessa família. A mãe do Dmitri e do Ivan era diferente da mãe do Alyosha. Sim, Era outra. segundo casamento. Estudando a obra aqui, pegando vários comentários diferentes, eu fiz mais ou menos um mapa mental aí. Você estava falando das características dos personagens, eu até anotei aqui. O Fyodor, né? Karamazov, o pai O pai. pai da família.
dentro da história, humildemente aqui, né? Olhando aqui Não, cara, não se reduza, por favor. na, Ah. na pequenez da minha ignorância, eu coloquei aqui que o Fyodor, ele representa aí decadência moral, né, e material. Então ele é escrotão mesmo, assim. Sei. Então ele é É o mau exemplo, né? tudo que é de pior, ele é realmente detestável, né, esse cara? É um personagem que, se você não detestar ele, é bom procurar terapia aí. Meu personagem preferido. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Então, Mas, né, em épocas de meu malvado favorito, pode ser. Eu não duvidaria que ele tivesse uma legião de fãs. o Dimitri, ele representa mais o corpo, o material, uma coisa mais terrena, vamos dizer assim, né? Uhum. É, O Ivan, obviamente, que a gente estava falando, né? Que ele é ateu, filosófico e tal, ele representa mais o intelecto, a racionalidade. E aí, se esse não é o seu personagem preferido, é melhor você procurar ajuda também, né? Não, ele é um programa muito legal. Na verdade, os três filhos são personagens muito interessantes, São, né? são. Muito interessantes. E o Aliotia, é óbvio, ele representa a fé e o coração, né? Ele é bem emocional e bem espiritual. Então, mas tem também o Ismerdiakov, Ah, que é o criado. que é meio filho bastardo, né? É isso, isso. Filho bastardo. Isso. Então ele é o criado da casa, o filho ilegítimo aí. Do Fyodor. E ele é o cara mais estranho, talvez, dos personagens, né? Então, E que tem um papel bem importante. ele é enigmático, assim, Né? né? Então, Mas ele é interessante, porque ele é um filho não reconhecido, né? É de um casamento, de uma relação fora do casamento, do Fyodor, do pai. Ele nunca reconheceu ele como filho, mas traz ele para morar junto isso é um criado. e acaba sendo, né, sendo um criado da família, né? Exatamente. E aí, como que a história vai se desenrolar? E ele tem, e falando do próprio Smerdyakov, ele tem algum tipo de doença, né? Um tipo de retardo, algum desvio Na de... verdade, a mãe era como se fosse uma mulher de rua, né? Não sei se você lembra dessa história. Sim, sim. Era como se fosse uma mulher de rua, que todo mundo zoava ela e tal, Aham, apontava pra ela, e ela também já era meio doidinha, né? aham. E daí ela teve o Smerdyakov numa situação, deu à luz lá numa situação também mais traumática, Sim, e ele também deve ter, deve cara. ter tido alguns problemas aí no parto que foi pra isso. Então, assim, esse é o núcleo duro dos personagens. Vai ter outros personagens da obra, mas esse é o núcleo duro aí, né? Então, Uhum, ninguém se dá bem com o pai, obviamente. uhum. Como aqui o Aliotia já é um menino, é o Golden Boy, né? Aham. O Golden Boy, ele já tem uma certa afeição pelo pai, né? Um respeito um pouco. Entende, né? Entende. Então, mas tanto o Dimitri como o Ivan não gostam do pai nem um pouco, né? O Dimitri é briga, Sim. então é colisão totalmente com o pai. Será que na maioria das famílias o filho mais velho tem esse papel meio de contraposição aos pais? Ao pai, né, principalmente? A autoridade da É, casa, né? tô analisando famílias próximas, assim, e pode ter um pouco disso aí também. E, assim, ele retrata nada além do que acontece na vida como ela é, né? E o Ivan, ele tá cagando, né? Porque ele é um milista, Uhum. então ele sabe que o pai é podre mesmo, ele sabe que o irmão é vagabundo, né? O Dimitri. E sabe que o Aliotti é o bonzinho e tal, né? O padrezinho da família, né? Então ele tá simplesmente olhando. Mas o Ivan aqui, ele tem um papel importante na história, obviamente, né? Não dá nem pra falar qual é o personagem principal dessa história aqui, né? Porque Eu arriscaria ele, mas não diria que quem falar diferente tá errado, não. mas Porque... ele, assim, falando de teologia, né? Ele tem um papel central. Será que a gente pode dar spoiler? Não vamos dar spoiler. Não vamos dar spoiler. E não. Não vamos dar spoiler aqui, que é bom. A história. Eu acho que esse vale a pena incentivar o cara a ler mesmo. Leia. Faz diferença. O Ivan, ele tem o papel da serpente no paraíso. Hum. Então ele vai tentando realmente as pessoas em geral. Caramba, nós lemos o mesmo livro, cara?
Pô, você aprofundou essa análise, hein? Falei, caramba, velho, serpente do paraíso. Mas ele tem, né? Sim. Ele fala tanto pro Smerdyakov, Aham. ele bate de frente muito com. Ele provoca muito o irmão Aliotti, apesar de ele Mais gostar longo. muito, né? Não, Mas são longos diálogos, né? Longos. excelentes diálogos, né? Sim. Então, porque ele é o ateu e o Aliotia é o que tem fé. Uhum. Então ele vai colocando a fé do Aliotia em xeque em todo momento, e ele consegue. Sim. Em alguns momentos ele consegue colocar a fé em xeque. Como a gente falou, seja você ateu, seja você agnóstico, seja você um espiritualista, você também vai ficar lá. Ele tem boas contraposições, né? Sim. O Ivan, muito boas, inclusive, porque ele é um intelectual, né? É o que o Flávio comentou aqui, ele representa o niilismo, o progressismo, né? Então, é bem interessante aqui o arco desse personagem. Não, pra você ver como é contraditório, ou contraditório não, né? Mas justamente representa essa antítese do pensamento e essas provocações. Essa frase que nós abrimos falando aqui, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido, foi ele que disse. Foi. Né? O cara que é o questionador de por que ele tá usando isso como elemento justamente para falar, vem cá, cara, né? Assim, qual que é a base da religião? É só para servir de grilhões para a humanidade, portanto, uma forma de controlar as massas, né? Ou de fato ela é um guia espiritual, um guia de comportamento, ou algo do tipo, moral, né? Então isso é um vai e vem incrível, né? Porque ele tem diálogos ao longo do livro, né? Assim, a gente vai tendo diálogos entre ele e o irmão, diálogos que envolvem o Starets, o Zósima, né? O monge, né? Um monge. Que vão sempre, que acabam voltando para Deus, né? Que acabam girando em torno desse tema com muita frequência. E aí você que, obviamente, para você ler Karamazov, você tem que ler Crime e Castigo, né? Não dá para pular esse livro. E aí você vai ver muitas semelhanças entre o Raskolnikov e o próprio Ivan. Uhum. Então, em diversas questões, né? Então, quem se lembra lá do nosso papo sobre o Raskolnikov achava que ele era superior em algum Sim. momento, né? E daí ele comete o crime, né? Uhum. Pensando que ele vai conseguir passar por aquilo de forma ilesa. Porque ele seria justificável, né? É um crime justificável pela lógica. Eu só matei uma barata. Quer dizer, era uma velha, a senhoria lá, usurária, né? Que tinha todos os motivos para ser morta, né? E ele não vai conseguir passar por isso facilmente, né? Então ele vai ter que ir pro purgatório também, né? E acontece a mesma coisa com o Ivan. Exato, né? exato. Então o Ivan também sofre isso. Independente da sua fé, eu acho que aí a gente pode começar também a falar sobre isso. Independente da sua fé, existe um código moral que a nossa sociedade judaica cristã, independente se você reconhece os erros, as falhas da religião como um todo, mas existe um código moral criado pela nossa sociedade judaica cristã, que é a nossa sociedade ocidental, que criou um código de regras morais, né? E essas regras morais, se você tentar não cumprir essas regras, você vai pagar um preço, e não só o preço terreno, né? Talvez um preço, Uhum. se você não acreditar no metafísico, um preço psicológico, Sim. que é o que acontece com o Raskolnikov O tormento, né, e cara? com o Ivan, né? Uhum, uhum. A tortura, né? Assim, o peso do escrúpulo, né? Que acaba te acompanhando pelo resto da vida, independente de haver vida após a morte ou não, né? Então, mas isso seria Hum. uma questão complicado, né? Porque isso seria uma questão espiritual, né? Em um dado momento. Porque falando da frase do Ivan, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, se não existe esse código moral criado pela sociedade judaica cristã, se não existe essa punição espiritual ou metafísica, o que te impede de cometer certos
imoralidades, como o Raskolnikov fez e como o Ivan faz aqui no Karamazov? A vida em sociedade, né? Acho que. Bom, primeiro que aquilo ali não é uma afirmação, né? Aquela frase está num contexto de questionamento e de provocação mesmo, né? Apesar de não ser uma pergunta, obviamente ela tá fazendo parte da discussão ali. E uma das respostas possíveis para isso é porque para viver em sociedade, e não tem jeito, né? Se a gente não mudar para uma caverna ou não virar um ermitão numa ilha isolada, a gente depende dos outros seres humanos à nossa volta. Então esse código é necessário para sobreviver. Do ponto de vista moral, né? O que é a moral? É esse gatilho que faz você limitar suas ações dentro das regras do local onde você está. Então, assim, eu vejo uma justificativa social para que isso Mas, aconteça, né? então, a justificativa social passa por uma punição legal, né? Uma punição terrena. Que é prática. Que é para prática. te tirar do convívio. Raskolnikov, se eu mato, eu vou ser preso. Aham. Não é o caso do Ivan, a gente não vai dar spoiler aqui, mas não é o caso do Ivan. Mas ele cometeu uma imoralidade e ele sofre por isso. Ele não cometeu nenhuma ilegalidade, no caso do Ivan. E no caso do Raskolnikov, ele poderia não ser preso. Sim. Ele faz. E se eu não for preso? E se eu não for preso, ninguém descobre, não acontece com nada. Então eu continuo. Então a gente excluiria essa questão do convívio da sociedade. Porque eu não vou ter punição. Eu simplesmente. Eu acho que está dentro dessa frase, tá o quê? Se Deus não existe, tudo é permitido, é justamente isso. Se eu pudesse fazer, que a gente fala da ética e moral, né? Uhum. Se eu pudesse fazer uma coisa ruim, e a gente falou aqui já sobre o médico e o monstro, né? E abordamos esse ponto. Uhum. Se a gente pudesse fazer uma coisa ruim, às cegas, E da sociedade, Uhum. não teria essa questão de conflito com convívio social. Mas aí do ponto de vista pessoal, né? Individual, tudo bem, eu não vou me ferrar. Isso. Mas a sociedade ela fica pior se tem um assassino à solta que não é preso. Entendi. Né? Pensa na segurança da sua casa, né? Por que você vive dentro de um condomínio? Por que você blinda o seu carro? Porque o cara faz o crime e não é preso, né? Então, quer dizer, como sociedade, ela piora. Mas você matar uma barata que nem foi a usurar. Eu tava pensando em barata mesmo. Eu falei, qual o problema? Qual é o problema? Porque Raskolnikov era... Olha, tá gostando da produção. Estamos indo longe aqui. Nós vamos resolver esse problema aqui hoje? Não é possível. Porque era justamente esse caso, né? Ninguém gostava da barata lá, que era... Que ele se chamava a usurária lá de barata. Ninguém gostava dela, ela não tinha muita família lá, tinha aquela irmã que foi junto, né? Uhum. Tomou a primeira. Tomou a primeira, enfim. Ele, inclusive, o Raskolnikov fala, né? Que ele tava fazendo um bem pra sociedade, na verdade. É complicado. Mas aí qual que é o próximo, né, cara? Assim, qual que é o próximo que ele vai matar, né? Assim, qual que é a... Eu lembro até de uma série, não sei se você assistiu essa série, já fica essa indicação aí. Eu acho que eu assisti só a primeira, a segunda temporada, mas era um serial killer do bem. Você lembra dele, do Dexter? O Dexter, Ele matava os outros criminosos, estupradores, assassinos. Ele era um psicopata, né? Ele era um psicopata, o pai identifica isso quando ele é criança, né? E tenta reverter isso pra ele, né? Então, assim, pode isso também? Eu não sei a resposta. Eu não sei. E nem você, né? Mas essa aqui é a vantagem, né, cara? Se eu não sei... Que é uma das discussões religiosas, né? É uma das sobre essa história de se você não fizer isso, você vai para o inferno, ou se você fizer isso, você vai para o céu e tal. Como é que você sabe, né, cara? Por que você sabe e eu não sei, né? Na verdade, você só tem a fé, né? É só especulação. É só. Desculpa, a fé, isso. É só a crença. Sim, total. Exato. É a mesma crença do ateu. Não existe isso, mas não existe nenhum. Não existe e não vai existir, porque a ciência ela precisa
ela precisa fazer experimentos para provar alguma coisa, né? Então ela jamais vai provar que existe e jamais ela vai provar que não existe. O Carl Sagan tinha uma frase boa sobre isso, que era: a ausência de evidência não é evidência da ausência, né? É claro. Então, é por isso que aí também o Bill Maher lá no documentário dele lá no, como é que é o nome? O Irregulars, esqueci o nome em português, como é que é? Mas ele fala isso, né, que é, ele tá no meio de uma igreja, ele é um ateu, o documentário é sobre ateísmo, e ele vai numa igreja, o pessoal tá pregando, e ele começa a fazer umas perguntas assim e tal, e chega uma hora que ele vai no púlpito e começa a perguntar para as pessoas na plateia, é muito louco, né? E ele fala assim, eu prego o evangelho do eu não sei, né? Essa é a minha religião, é o eu não sei. Que ciência, no final das contas, é isso, né? Você assumir que tá errado o tempo todo e tentar desprovar essas coisas, né? É que assim, por exemplo, o que é o amor? A ciência jamais vai provar o amor, porque o amor existe, Uhum. mas jamais a ciência vai provar o amor. Você pode dizer que é serotonina, que são hormônios, que quando você... Mas ela não consegue fazer um experimento É. para replicar o amor, por exemplo. A ciência não vai fazer isso, Uhum. né? Uhum. E então tem coisas que jamais a ciência vai provar. Mas isso também é uma certeza, né? Jamais vai provar. Não sei, né? Não, pelo Pelo conceito, que a gente sabe hoje. não, pelo conceito da ciência, né? A ciência ela precisa fazer experimentos Isso. para provar. Uhum. Ela vai fazer um experimento divino. É. Não existe possibilidade disso acontecer. A mesma coisa que ela não consegue fazer um experimento de amor. É um experimento. Eu não sei eu não sei se hoje a gente sabe o suficiente para ter uma certeza dessa, né? Uma visão agnóstica. Será que há 500 anos a gente tinha certeza que não ia conseguir explicar o relâmpago, que não ia conseguir explicar várias coisas que, né? Isso é óbvio, né? Tem muita coisa que a gente Sim. não sabe e tem que continuar perguntando, mas inclusive saber se um dia a gente vai saber fazer as perguntas corretas. Colocar o prompt. Cara, Colocar- já estamos chegando, nós estamos chegando lá já. Colocar o prompt correto no chat GPT. Nós estamos chegando lá. Então já tem histórias de ficção científica que chegam nessa. Nós fizemos um episódio sobre a última pergunta, Muito excelente, excelente. não é, cara? Que a história vai indo, e no final das contas o supercomputador se transforma em Deus, né, cara? Sim. Ou seja, não tem limite para elucubrar e tentar por caminhos diferentes aí e continuar perguntando. Acho que no final das contas é isso, né? Eu acho que toda essa provocação tá aqui na obra, e daí eu acho que ela ilustra bem, e o que Dostoiévski faz de forma magistral em muitos livros que ele escreve, e que eu particularmente gosto bastante quando o autor faz isso. Tava falando com meu filho, né? Daí meu filho, eu também gosto, pai. Quando é o quê? O autor faz a história dentro da história, né? Tá bom, tem uns. Então, e aqui tem, talvez, se você não quer encarar Irmãos Karamazov, você pode ler, por exemplo, somente esse poema, que é o Grande Inquisidor, né? Sim. Que está dentro do Irmãos Karamazov, ele tem começo, meio e fim, Uhum. né? Você não precisa conhecer a história do Irmãos Karamazov para ler isso, então você pode até ler antes de ler o livro. Ele é vendido, você encontra ele separadamente, né? Então, hoje você colocar na internet aí, você acha o PDF, né? Tá em domínio público aí, então você vai à vontade. E aí ele fala muito disso, né? Qual que é a história? A história, estamos na Inquisição, tem lá o grande inquisidor, tá lá queimando as pessoas, e aparece quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não só aparece, mas ele mostra que é ele. Sim. Que ele vai lá, faz um milagrinho aqui, faz outro ali, vai fazendo uma coisinha aqui, daí o grande inquisidor, que é o cara lá que tá queimando as pessoas, falou: Por que você voltou, cara? Né? Pega ele e Prende Jesus. Prende Jesus Cristo. E começa a dar um sermão em Jesus Cristo. E daí, quem tá contando essa história é o Ivan, né? Tá contando pro Aliotia, colocando a fé do Aliotia em xeque. E o grande inquisidor tá lá, provocando e falando: por que você voltou? As pessoas, elas não querem saber de fé, de milagre. As pessoas querem saber de pão.
Aham. Querem saber dos bens materiais, é isso que elas querem. Elas não querem milagre, elas não querem o divino, elas não querem o espiritual. Então você pode ir embora. E Jesus Cristo só tá ouvindo, né? E o que que Jesus Cristo faz? Dá um beijo, né? É o grande inquisidor. Aham. E o inquisidor fala, então você pode ir embora. E Jesus Cristo vai embora. Você acha que se Jesus voltasse hoje, o que ia acontecer com ele, né? Você acha que ele seria taxado com qual rótulo, né? Você acha que ele... Assista. Fácil. Puta, Fácil. puta, né? Esse negócio de repartir o pão, já pensou, cara? Já pensou, cara, cara, você já pensou, meu, de acolher os homossexuais, de acolher os leprosos, já pensou, cara, que tragédia que seria? Seria muito louco. Dar sopa pra pobre, já pensou, cara? É muito legal, cara. Olha só, esse cara escreveu esse livro há 200 anos, 150 anos, né? E impossível a Século gente, XIX. e impossível a gente decifrar o que ele queria dizer, mas dá margem para conversas louquíssimas. E assim, né, por trás disso aí é a história da família, né, cara? Assim, ele usa, por exemplo, esse encontro com o Zósima. Tem ali uma briga sobre uma herança, né? Um valor que o Dmitri vai para Moscou, se eu não me engano, para recolher uma herança. Sim. E aí tem uma briga, aí entram outros personagens, né? Tem a Gruchinka. Que é o amor do pai, o pai se apaixona por ela e o Dmitri se apaixona por Pai ela. e filhos se apaixonam pela mesma mulher, né? E aí ela sabe lidar com isso, porque ela tem um comportamento lascivo ali e tal, e ela sabe lidar com isso justamente para tirar. E ele é totalmente. Mas ele já estava noivo, né? Dmitri. Aham. Então rola Tem um. esses diálogos para todos os lados. Ele com ela, ele com a noiva. Aham. Daí o Alyosha entra no meio, né? Sim. Conversa com as duas. Então é um emaranhado Tem um mesmo. paninho aí, Aí você fica pensando assim, porque eu também fico procurando nos grandes livros, assim, os clichês, né? Ó, será que colocaram uma história de amor ali no meio né, pra vender mais? Mas você vê que, na verdade, aquilo serve pra gerar tensão, né, cara? Serve pra... Porque diferente disso, né, lá no Crime e Castigo, ele acaba... o Raskolnikov acaba se envolvendo lá com uma... Eu esqueci o nome dela. Que era uma pessoa de comportamento absolutamente ilibado, né? Era santa. Era ela, um anjo que desceu na Terra apesar da contradição de ser pobre, né? De ser prostituta e tudo mais, ela era a retidão moral, né? Apesar disso tudo. É interessante. Aqui não, né? Aqui as coisas se distorcem, né, cara? Se distorce. Então, é a maturidade do autor, né? É foda. É a maturidade. Então, a gente consegue fazer essa comparação, né? Eu acho que Dostoiévski, quando eu converso com pessoas que leram também, o grande diferencial dele é levar o personagem às últimas consequências, né? Assim, ele faz a gente entrar na cabeça do personagem, eu diria até a alma do personagem, né? Então, ao extremo psicológico, né, do personagem. Isso aconteceu com o Raskolnikov, acontece com os 3 irmãos aqui, a gente consegue... Então ele pega 3 personagens e faz isso. Tem a história das crianças lá do Alyosha também, né? Que tá com pedra nele, né? Jogam pedra. Né? Sensacional, né? A história do menino. E ele volta, acaba se conectando com eles. Então, quer dizer, você tem várias histórias que vão indo para um É lado, uma pro outro. pena ele não ter concluído essa trilogia. Então, justamente, o que se diz é que ele foi deixando pontas para depois, né, que cada um tivesse sua própria história com a sua complexidade aí, que não deu tempo de fechar, né? Mas e tem uma coisa central também nesse livro, né, Nifer? Que acho que a gente não estraga se disser o evento, mas que depois vai ter o desdobramento na investigação, né? Que é a morte do pai, né? Ah, sim, É o, de enigma, assim. é o assassinato do Fyodor. De suspense, né? Sim, sim. Também é a primeira parte do livro. É muito interessante, né, cara? Porque ele morre, assassinado, e todo mundo tem motivo pra matar ele. Sim, todos. Parece novela isso, né, cara? Nesse aspecto aí. E parte da tensão é justamente isso. Existe um julgamento,
né? Aí sim a gente começa a entrar na... Existe os que possivelmente culpados, né? Aham, os réus, né? Assim, e tem depoimentos, né, nesse julgamento e tal, e acho que assim, aí a grande chave a gente não vai entregar aqui não, que é o desfecho É de... o que você está falando. Tudo que a gente diverte a gente em literatura tá no livro também, né? Então, esse suspense, livro de tribunal é muito bom também, né? Então, ele coloca tribunal, o romance, então tem o romance lá que faz parte da história, tem essa questão teológica que tá dentro, É, tem os personagens bem característicos que está dentro. Então, assim, é uma construção. Não sei, foi o que você falou. Eu não sei se é o melhor livro que eu li. Obviamente, eu não hum, coloco, né? Porque eu acho que faltou bagagem. Vou é, ter que ler daqui uns 20 anos. Faltou bagagem de vida para ler Irmãos Karamazov. Mas eu diria que é o mais completo. é isso, é uma obra completa, cara. Acho que essa É o mais é completo. uma boa conclusão. Pode não ter sido o mais divertido ou que te agradou mais, mas não dá pra tirar a importância e o monumento que é, né, cara? Assim, esse livro realmente concentra tudo aquilo que se espera de uma grande obra, né? E você fez até essa provocação, né, da volta de Jesus Cristo, por exemplo, e fala muito disso aqui no livro, né? Essa questão do código moral Uhum, da nossa sociedade judaica cristã, né? Então, por exemplo, quando Jesus Cristo fala aquela frase famosa, né? Atire a primeira pedra quem nunca errou, uhum, que ele está defendendo quem? Uma prostituta. Né? sim. Então, a história que você trouxe para cá e todo mundo vira as costas e vai embora. A continuação que todo mundo esquece de falar, né, dessa história é que ele vira para a prostituta e falou: vá e nunca mais erre, né? É tudo bem, né? É isso aí. Tudo É bem. compaixão, Sim. Acolhimento, né? acolhimento, compaixão com Mas vamos melhorar. um código moral, né? Isso, Um código moral, claro. que é essa questão aqui da sociedade, né? A sociedade que impõe a gente códigos morais e sem isso, você pode, a gente tá falando aqui de Deus, que o Ivan acaba questionando muito essa história, mas a gente fala da sociedade judaico-cristã, dos códigos morais. O que seria a nossa sociedade sem a religião? É uma pergunta? É uma Cara, é uma reflexão. pergunta retórica? É uma reflexão, né? Pô, cara, é difícil. John Lennon cantava isso aí, né? Imagine on the people. É, No Religion Too, né? É verdade, cara. No religion too, né? Então, assim, não é. Eu não tô falando acabar a religião agora. Não, claro. Eu tô falando, imagine se Desde o início. desde o início a sociedade não fosse construída com os pilares da nossa sociedade ocidental judaica cristã. E aí eu falo, independente de fé, o que seria da nossa sociedade? Ah, tá bom. É porque a fé. Bom, vamos lá, né? A gente vai. Ah, É independente. gelo, é gelo fino, cara, pra pisar, né? É um Não, gelo muito fino. tire esses pilares da sociedade judaica cristã, o que que acontece com o mundo? Ele desabaria? Pois então, é que os pilares já estão aí. Acho que hoje desabaria. Mas e se ele tivesse sido construído de outro jeito? E se, né, cara? O e se é bem complicado. E o grande problema é o uso que se dá disso tudo, né? Porque também a gente confunde religião com igreja. Sim. E são. Ou fé com a igreja. Isso, exatamente. Né? Porque a palavra de religião é de ligação, né? Religare, né? Assim, é de uma união das pessoas. Então, em torno de um tema, nesse caso, da fé. Agora, o uso que o pessoal faz disso para proveito próprio ou para proveito de um grupo específico. Recentemente, as coisas que a gente vê aí sobre o que é feito em nome da fé, né? Assim, ligado à política, ligado a poder, dinheiro e coisa do tipo. Atentado, tudo, né? Exatamente, quer dizer, de tudo isso está relacionado com o uso de um instrumento que é, em princípio, é, de controle, né? Ou que foi criado, pode não ter sido criado, mas que acabou se distorcendo para virar. Mas aí tem o fator que a própria religião coloca em xeque, né? Que é o ser humano, né? Sim. Que é ruim por natureza. Falível, cheio de. A religião explica isso, né? A religião, não digo, o cristianismo explica isso, né? Ah, Então, o ser humano, ele tem lá o seu pecado original dentro dele, né?
A religião está explicando isso de alguma forma. Então ele vai fazer isso mesmo, né? E a O ser natureza do humano ser nasce mal e a sociedade o corrige ou ao contrário? E é Rousseau ou é... Cara, é quanto de reflexão tem nesse livro aqui. muito bom. Não, excelente. Excelente. E para a gestão, Neifer, o que que isso tudo tem a ver com... Quais A gente precisa lembrar do motivo que a gente tá aqui, né? Tudo bem que tá chegando no fim e tal, mas a gente tem que mencionar esse assunto, cara, né? Eu acho que um negócio tão complexo como esse tem várias coisas que de um jeito ou de outro... Vamos tentar falar sobre uma das coisas que eu penso aqui sem dar o spoiler final do livro. Eu acho que no final a gente vai acabar Não evitamos Natal. não evitando, né? Porque uma das coisas que eu vi quando li é o seguinte, né? É, o Ivan, em algum momento ali, ele se questiona e se sente culpado por determinadas coisas que acontecem no livro, porque esse jogo que ele faz de provocar de um lado, de puxar de outro e de influenciar as pessoas que estão ao redor dele, na visão dele, isso pode ter levado a eventos danosos aí para a sociedade, né? Então, uma das coisas, cara, é a questão da liderança dúbia ou da liderança distorcida, né? Você seguir cegamente um líder sem questionar, sem se preocupar se o que ele tá pro lado que ele tá te levando é. E aí a gente fala de líder, mas pode pensar em guru, pode pensar em influenciador, Coach. pode pensar em coach, né? Não fala o nome daquele. Aquele eu vou preservar porque Aquele das montanhas. esse cara é poderoso, eu tenho medo. Eu tenho medo de. Ele deu uma sumida, né? Ultimamente. Deve estar preso em alguma montanha. É um dos aspectos interessantes, né? Assim, eu vejo dali uma chave para pensar sobre a facilidade com que muita gente manipula quem está ao seu redor e essa turba, eu ia falar gado, mas aí fica muito marcado, né? Essa turma vai atrás, de certa maneira, pensando em empresas, né? Especialmente. Mas eu acho Faz que sentido? eu acho que não só do líder, né? Mas o quanto a gente falou muito sobre isso aqui, o quanto o quanto é danoso ou benéfico os valores de uma organização Hum, onde você atua. sei. Então, eu acho que Tá, você está em uma organização que tem valores claros e... alinhados com os seus. Ah, opa, sem dúvida. Alinhados com os seus. Então, às vezes não que a organização faça alguma coisa errada. Uhum. Porque aí é errado mesmo, é de acordo com o nosso código moral, né, da sociedade. Não estou dizendo isso. Mas valores talvez diferentes dos seus. Sim. Então, o importante de você atuar aonde são valores parecidos com os seus, né? Você deve ter história para contar sobre isso. Eu vou falar de uma que aconteceu essa semana na nossa empresa, né, na PM Análises. Havia um prazo, um cliente precisava cumprir um prazo e ele nos contratou para ajudar num prazo mais longo, numa distância mais longa, mas ele tinha um prazo mais curto para atender um plano de ação que ele tinha que apresentar semana passada. E na entrega ele pediu para a gente fazer um plano, reescrever um plano de ação com algumas ações como tendo sido feitas e que não tinham sido feitas, um plano fake, fajuto, né? E, e eu fiquei muito feliz de ver que isso foi recusado prontamente pela equipe da execução, o consultor, o gerente de projeto, se depararam com aquilo e eles recusaram sem perguntar para a gente, sabendo do risco que a gente corria, inclusive de perder o contrato por causa daquilo, né? Do tipo, o cliente tá pagando e nós não vamos fazer, então tem um risco grande de ele falar, não, então paramos por aqui. E isso não foi uma dúvida, entendeu? Então, Os valores já estão permeados. porque exatamente, e as pessoas que estão com a gente fazendo esse tipo de coisa têm isso já claro. Eu fiquei sabendo depois e fiquei sabendo, inclusive, que o contrato continuou. A gente não fez o que esse cliente propôs. O contrato continuou com perspectiva de aumentar para o futuro, porque eu acho que também está alinhado com o valor que talvez ali naquele cliente tenha vacilado por um momento, mas ele viu conexão Seriedade. com o jeito que a gente tratou daquele ponto. Então isso daí foi um exemplo e uma conclusão. Eu fiquei muito orgulhoso de que
né? Assim, de que o óbvio foi tratado e ninguém nem perguntou se era para fazer ou não. Eles correram o risco sabendo que podiam correr. Eu acho que trazendo essa lição, a lição do livro aqui, que tem várias, né? Como a gente falou, para a vida profissional é isso daí, alinhamento de valores. Então, tomem muito cuidado em relação a isso, aonde você está pisando, né? Seja um cliente, seja onde você atua, alinhamentos de valores. Porque a gente sabe, né? É difícil e tal, mas muita gente acaba se submetendo às coisas por um emprego, né? Uhum. E nem sempre é assim, né? Você pode, às vezes é só uma desculpa, né? Às vezes é o Porque grande inquisidor simplesmente falando. muitas vezes escondido sob essa desculpa de que eu preciso do emprego, né? Eu preciso do cliente, não posso abrir mão do contrato e tal, eu acabo abrindo concessões. São as brechas, né? São as brechas lá do Fausto, né? É por ali que o mal entra, né? Uma vez que você abre uma frestinha, acabou, né, cara? E daí pra frente você só vai piorando, né? Só vai ladeira abaixo. E a gente tá falando, como eu falei, né? Estamos falando de uma situação imoral, talvez, né? Mas tem situações só que não alinham com seus valores. Enfim, tem empresas, por exemplo, que levam a meritocracia ao último estágio. Você tem que trabalhar 20 horas lá e você vai ter o retorno disso. Você vai crescer, você vai ter bônus, sei lá o quê. Mas você está disposto a pagar esse preço? Sua família está disposta a pagar esse preço? Você combinou com todos eles? Né? Que é isso também. Não é nada ilegal, imoral disso, né? Mas se está de acordo com os seus valores, isso daí vale a pena, não vale? Talvez o momento da vida vale, mas vale a pena o momento, todo momento de vida. Então, o alinhamento de valores sempre é importante, né? Às vezes tem organização que você não vai aprender muito trabalhando. É legal para você isso? Então, simplesmente ficar lá apertando o botão? Ou você quer alguma coisa que se desafie? Ou o contrário é verdadeiro também, né? Eu quero uma coisa mais confortável, eu consigo exercer o que eu sei. Sim. E nada de muito mais pressão por aprendizado. Então, também um ponto importante. Acho que o alinhamento de valores, a gente pegando essa correlação aí de valores da nossa sociedade judaica cristã, e o que o Ivan provoca muito principalmente, né? A gente tá falando muito do Ivan e do Aliotia, porque para mim são os melhores diálogos. E é a antítese, né? É o contraponto. Exatamente. É o contraponto. Então, a gente tá falando simplesmente de dois valores diferentes, né? Se tá certo ou errado, aí é julgamento de cada um. Ou é um meio do caminho? Isso, é julgamento de cada um. Sim. Concorda? Claro. Mas são valores diferentes. Aí você tem que avaliar quais são os valores que você vai se alinhar, né? Mas é isso, né? A grande lição é, você vai estar exposto a tudo isso, a escolha é sua, é o livre-arbítrio. Isso, não é? boa. Né? Cabe a você escolher. Né? E não seguir cegamente o que está escrito em um livro, ou o que alguém fala, sem questionar e sem criticar aquilo. Mas quem somos nós, né, Neifer, pra dizer o que é certo, o que é errado, ou o que... Interessante, né? Eu tava conversando com meu filho sobre isso. Coitado. Não, ele fez uma pergunta, né? E eu acho que tem muito de acordo com o que a gente tá falando e esse gancho que você trouxe. Não sei se a gente tava falando de violência, alguma coisa assim. Sim. Daí ele falou, mas pai, por que então existe ladrão, assassino, né? Ele não usou essas palavras, Sim. acho que ele nem sabe muito bem que é assassino. Sim. Mas ele falou ladrão, eu acho. Tá. Ladrão Que resume... que faz o mal e tal. E não sei exatamente se ele falou isso, mas por que Deus deixa isso? Alguma coisa assim, né? Que é o grande inquisidor aqui, né? 1 hora de episódio, nós vamos começar a falar disso agora. É o grande inquisidor aqui, né? É o grande inquisidor. Daí eu não levei nem pro lado teológico e nem pro lado racional. Eu simplesmente falei o que você trouxe aqui. É o livre-arbítrio, né? Então, assim, as pessoas decidem o caminho que elas querem seguir, de acordo com os seus valores, né? Pegando numa pegada mais teológica, Deus vai permitir a pessoa fazer. É um valor
divino isso, o livre-arbítrio, né? Ele vai influenciar na sua decisão. Porque quando Jesus veio à Terra, ele simplesmente falou isso, né? Então, basta crer para me seguir, né? Então, e daí o livre-arbítrio é isso. Você vai querer ser um ladrão? Você pode ser, né? Tem consequências, tem. Se Deus não existe, tudo é permitido. É. Mas assim, é só um exemplo de que eu acho que traduz muito bem a obra, né? A reflexão que isso traz. Sem respostas, tá, pessoal? Sem respostas. A resposta vai de acordo com tudo que você acredita, mas eu acho que são as reflexões que a gente traz do livro. Muito bom, Neifer. Sensacional. Hein? Precisava de mais uma hora para começar agora a falar sobre o livre-arbítrio e onipotência. Tá bom. Muito bom. Muito bem. Excelente. Então aqui a gente... Recomendação: leia, que nem o Ciro Bottini, leia. Como se preparar para ler o livro para finalizar? Pô, cara, eu não sei. Não, vai lá, pô. Não, eu não sei. Eu não me preparei. De acordo com os seus códigos de valores, como se prepararam? Vou arrumar uma camiseta com Ivan, assim, escrito. Vermelha, lógico. Cara, então, sinceramente, assim, eu me prenderia à obra do autor. Bom, né? Assim, eu acho que falamos já sobre essa sequência possível. Não pegue Karamazov de primeira, porque ali, apesar de ser um livro possível, não é um livro chato de jeito nenhum. Ele é extremamente. Seu cérebro vai sair fumaça dele ao longo da história. Então é melhor, né, que a gente comece a abordar esse autor por outros caminhos. A gente às vezes fala meio que dando a impressão de que seja uma obra de menor valor, Noites Brancas, por exemplo, mas você também vai sair desse livro desolado, né, cara? É aquela história, eu tava procurando uma história com final feliz, mas descobri que o autor era russo, né, cara? Então, não tem final feliz, não tem, Virou meme, né? né? Não tem final feliz, é só tristeza, cara. É puro sofrimento e, cara, e você sai dali modificado. Então, né, caminho. Se pudesse escolher 3, eu iria por esse: Noites Brancas, Crime e Castigo, Karamazov. Eu acho que essa aqui é a sequência básica. Você, depois de ler esses 3 livros, você pode dizer que conhece Dostoiévski. Muito bom, hein? Que peso, hein? Que peso. Eu acho que é isso mesmo. É encarar, né? Como a gente fala, né? A gente tá elucubrando aqui várias questões que a gente fez nosso disclaimer inicial, não tem certo nem errado, a gente só tá colocando a nossa visão aqui sobre o livro. Mas é isso, é encarar a obra, né? Mas não dá para ir direto com ela. Com certeza, se você nunca leu Dostoiévski, pega um livro um pouco mais simples dele lá, acho que Noites Brancas você mata aí em uma semana. Se você ler um pouquinho menos, em um mês você mata tranquilamente. Vai para Crime e Castigo, depois vê nosso episódio sobre Crime e Castigo, não tem spoiler lá também. Vai lá. E depois vai para Irmãos Karamazov, mas tenha certeza absoluta, como nós dois aqui falamos, você vai ter que ler o livro novamente em algum momento da sua vida, sem dúvida. porque cada vez que você vai ler um livro diferente, né? É isso aí. Então, eu peguei uma frase aqui para finalizar e eu, infelizmente, não coloquei aqui, não vou dar crédito, mas se você que falou essa frase se sinta acreditado, tá? Se você tá assistindo esse episódio, qual que é a chance? Eu anotei aqui, né? O que Dostoiévski realmente interroga é quem somos no tribunal da nossa própria consciência. Olha isso, cara. Bonito. Faz sentido. Porque a gente falou de diversos espectros aqui, né? Então, quem nós somos no nosso tribunal, né? Da nossa consciência. Quando vocês lerem o livro, e se você já leu, você sabe que o Ivan participou do tribunal da consciência dele, né? E tem julgamento aqui, tem no Crime e Castigo, né? Assim, eu acho que é interessante que ele traz isso com frequência, né? Essa ideia sempre do julgamento, né? O que fez é certo ou é errado. Até no Noites Brancas também, né? O que aquela Nastyenka faz se alguém ali concordar com o que ela faz, cara, realmente fuja, né? Seu amor juvenil, hein? Tá aqui, nossa senhora. Muito bom, mais um episódio aqui, então leiam. Deixa eu mostrar novamente aqui, produção.
Irmãos Karamazov. O livro não é tão grande assim, né, Neifer? Aí tem textos de apoio e coisas do tipo, né? Ou não? Nem tanto, viu? Ele é um livrinho de umas 900 páginas. Né? Deixa eu ver quantas páginas tem. De texto mesmo, é tudo isso? Esses têm 900 páginas, deve ser umas 800 Aham. páginas, né? Já não é um... Já não é uma coisa... Não, é um calhamaço, né? É um calhamaço. Eu li ele no Kindle, então eu não tenho essa... 15 páginas apenas de prefácio. Então. Então são mais de 800, quase 900 páginas, gente. É uma... E ia haver mais 3 volumes, né? Pelo menos. Pena, né? Essa é somente no paraíso. Ou no inferno. Ou no inferno. Muito bom! Então, irmãos Karamazov, fechamos aqui, novamente um disclaimer, fechamos apenas com a nossa reles ignorância, falando sobre o tema. Acho que essa altura a gente não precisa dizer isso, eles já perceberam. Mas não deixa aqui de dar um like no vídeo, se inscrever no canal se você gostou e coloca aqui comentário embaixo quais foram as lições que você extraiu dessa grande obra de Dostoiévski, Irmãos Karamazov. Até uma próxima!